Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês hoje para falar a respeito da lição então de número 2, né, do nosso livro de Atos dos Apóstolos. E o tema dessa nossa lição número 2 é o poder do Espírito Santo. Então nós vamos falar a respeito do capítulo de número 2, né, do livro de Atos dos Apóstolos. Então, sem demora, vamos lá para a nossa aula, né? Para explicações. Olha, tem algumas frases aqui já no início da lição que resumem bem a razão pela qual nós temos essa aula. Então, temos algumas frases aqui do John Stott, John Wesley e do John Murray. Vamos lá. Olha, antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Então, veja que o Espírito Santo é essencial para a atividade missionária. Não há atividade missionária sem a atuação do Espírito Santo. John Wesley, então. Sem o Espírito Santo de Deus não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre o pecado. Mais uma vez, conforme eu falei na lição passada, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós, né? E a outra frase é que se o Pentecostes não foi repetido, também não foi revogado. Então o evento de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, ocorreu uma única vez. É claro que essa experiência é repetida em um outro âmbito, em um outro aspecto, não da mesma forma, né? Então esta é a era do Espírito Santo. Sobre a festa de Pentecostes, essa festa, também chamada de Festa das Colheitas ou Festa das Semanas, chamada Festa das Semanas, porque são 7 semanas após a Páscoa, ou seja, 49 dias. No 50º dia seria a chamada Festa das Semanas, no grego chamada de Pentecostes, ou seja, aquilo que ocorre 50 dias depois da comemoração da Páscoa. O objetivo aqui é celebrar a vida cujo Criador e sustentador é Deus. De uma outra maneira, essa festa tinha o objetivo de celebrar a provisão de Deus. Então, Deus sendo o criador e sustentador de tudo, aquilo que nos chega às mãos vem de Deus. Então, o objetivo é celebrar a provisão de Deus para as nossas vidas, para a vida material, né? O sustento material, o alimento e tudo mais. Quando a gente traz para um contexto espiritual, a descida do Espírito Santo, o Pentecostes para o cristão, ele também tem essa conotação de sustento e de celebração da provisão, porém, para a nossa vida espiritual. Assim como o judeu ele celebrava e celebra até hoje, na verdade, essa provisão, né, que Deus dá materialmente, nós, nessa data, então, relacionamos com a provisão espiritual para a vida do cristão, que é o próprio Espírito Santo, o selo de Deus nas nossas vidas, aquele que nos garante, né, o pertencimento a Deus e que nós somos, de fato, filhos de Deus, né? A presença do Espírito Santo nas nossas vidas que nos sela, que nos garante isso. No evento descrito no capítulo 2, que faz menção a Joel, nós vemos ali línguas como que de fogo, né? Lembrando que o fogo ele tem o objetivo de iluminar, de purificar e de aquecer. Então, dessa mesma forma, de uma forma simbólica, né, sobre a vida daquele que recebe o Espírito Santo, acontece da mesma coisa, né? Nós somos iluminados, purificados, nós somos confortados, né, e consolados pelo Espírito Santo que repousa de forma individual em cada um. Então não foi um evento simplesmente em conjunto ali de todos aqueles que estavam presentes, mas nós vemos pela narrativa que repousou individualmente sobre cada um daqueles que estavam presentes. A exemplo da lição de número 1, eu trago aqui a divisão que vai falar a respeito do poder do Espírito Santo, do poder dado à igreja pelo Espírito Santo. Então, nós vamos ver o derramamento desse poder, a pregação poderosa, as conversões poderosas e comunhão poderosa. Nesse primeiro tópico, nós vamos ver o derramamento do poder do Espírito Santo. Então, olha só. A perplexidade dos ouvintes.
Então, esse é o primeiro ponto a ser tratado aqui. As pessoas que viram o evento ficaram perplexas de duas formas. Então, nós vemos aqui que eles começaram a falar ali línguas estranhas, e as pessoas que, línguas estranhas, aquilo que eles conheciam, e as pessoas que ouviam esse falar das pessoas, essa manifestação, ouviam eles falando nas suas próprias línguas, né? Lembrando que a festa das semanas, ou festa de Pentecostes, é uma das festas de peregrinação dos israelitas. Então havia ali judeus de todas as partes do Império Romano estavam ali. E em cada região do Império Romano existia um dialeto. Embora o grego fosse uma língua universal dentro do território romano, mas em cada região existiam os dialetos que eles falavam ali. E exatamente essa é a palavra que é utilizada, né? Eles ouviam falar no seu próprio dialeto, do grego dialectos, né? Essa é a palavra que está ali. Bom, sobre esse ponto, uma pergunta que pode surgir aí na aula é a seguinte, né? Que tipo de língua eles estavam falando ali? Né? Eram línguas humanas ou eram línguas espirituais? Então, existem teólogos que defendem ambas as posições. Eu vou colocar aqui não como uma verdade absoluta, mas a razão, o que eu creio e a razão pela qual eu creio dessa forma. Então, eu creio que aquilo que eles falaram eram línguas espirituais e não línguas humanas, mas que aqueles que ouviam que ouviam em dialetos humanos. Então, é como se fosse o dom ali de línguas estranhas acompanhado do dom de interpretação dessas línguas estranhas. Por que eu penso dessa forma? Então, o primeiro ponto é que, quando nós analisamos no original, está dizendo que eles começaram a falar em outras línguas, né? Nesse trecho, a palavra no grego que aparece ali é glossa. Logo na sequência, ele diz que os que ouviam na sua própria língua, ou, dependendo da versão, no seu próprio idioma. A palavra no grego é dialecto. Então, ele usa palavras distintas aqui para falar em relação às línguas humanas, que é a palavra dialecto, ou seja, nos seus próprios idiomas, ou no idioma humano da sua região. Bom, isso pode ser refutado? Pode, porque a palavra glossa e dialecto, no grego, ela é intercambiável. Você pode utilizar as duas palavras no grego para dizer a mesma coisa. Então, pode ser refutado essa questão. Mas um outro ponto no texto que me leva a pensar dessa forma é que nós temos dois grupos, né? Como eu falei, a perplexidade dos ouvintes. Como eles reagiram àquela manifestação? Então, veja que alguns começaram a perguntar o que é isso que está acontecendo, que eles são galileus, eles são pessoas incultas e estão falando nas nossas línguas. Nós temos esse grupo, mas tinha um outro grupo que falava, eles estão bêbados. E por que eles diziam, eles estão bêbados? Se eles estivessem falando em línguas humanas, eles estariam ouvindo. Como que um bêbado pode falar uma língua estrangeira do nada? Então, é como se eles ouvissem eles balbuciando alguma coisa. Então, por essa razão, por esse contexto, é que eu acredito que houve um agir do Espírito Santo de modo que aqueles que falavam em línguas espirituais, mas ao mesmo tempo o Espírito permitia que aqueles que ouvissem nas suas próprias línguas naturais. Tá certo? Então, claro, não estou colocando aqui um ponto final no assunto, mas estou apenas explicando esse ponto de vista, que provavelmente isso vai acontecer, essa dúvida vai surgir aí nas classes. Na sequência, nós vemos a pregação do apóstolo Pedro, né? A ousadia do apóstolo Pedro. Ousadia essa que ele não tinha antes de ser cheio do Espírito Santo. Então, pregava ali com ousadia. E qual é o tema da pregação? O tema da pregação é exatamente o Senhor Jesus. A pregação do Evangelho passa pela encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Essa é a essência do Evangelho e esse deve ser sempre o tema da nossa pregação. Uma outra característica interessante, aliás, antes de falar desse outro ponto, na página número 11,
vocês vão ter lá, da metade para o final uma frase do Richard Baxter, que ele diz assim, ó: se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo a eles. Então Jesus sempre deve ser o centro da nossa pregação. E no verso 33 do capítulo número 2, nós vemos aqui a presença da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que está escrito lá? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então aqui nós temos nesse ponto a manifestação, né, da Trindade Divina também no início da igreja, né, na instituição da igreja. Na sequência, os versos 37 a 41, nós temos as conversões poderosas. Então veja que uma pregação bíblica, uma pregação centrada no Evangelho de Jesus, centrada na essência do Evangelho, que é, mais uma vez, né, encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Uma pregação bíblica que é baseada no poder do Espírito Santo, né, direcionada pelo Espírito Santo, é igual também a uma conversão bíblica. O que é uma conversão bíblica? É uma conversão genuína. Na página número 12 aí da revista, vocês vão ver que, nesse terceiro tópico, né, que ele passa 3 informações. Ali o que eles deveriam fazer, o que eles iriam receber e o que eles precisavam saber. Então, olha só, isso é importante, né, frisar também. O que eles precisavam fazer? Arrependei-vos. Porque quando eles perguntaram assim, varões e irmãos, o que nós faremos? Qual é a resposta que vem? Fala, arrependei-vos. Então, é um tipo de pregação que às vezes tem sido abandonada nos púlpitos, né? Quando nós vemos o Antigo Testamento, os profetas, o que eles pregavam? Arrependimento. Quando João Batista começa a sua pregação, o que ele prega? Arrependimento. Quando Jesus começa o seu ministério, ele prega arrependimento. E aqui no início da igreja, quando Pedro faz o seu discurso, centrado no ministério de Jesus, centrado no Evangelho, o que ele conduz as pessoas? Ao arrependimento. Então, o que eles precisavam fazer? Se arrepender dos seus maus caminhos e se converterem, então, e receberem a Jesus. E o que eles receberiam com isso? O poder do Espírito Santo. Eles seriam batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Então, eles seriam perdoados dos seus pecados, recebendo a Jesus como seu Salvador, e receberiam o dom do Espírito Santo, ou ali a ousadia, a autoridade do Espírito Santo para continuar também pregando esse mesmo Evangelho. E o que eles precisavam saber? Que essa promessa não era restrita a poucas pessoas, mas o Evangelho agora não era para uma nação, era para todas as pessoas. O que o texto diz? Essa promessa é para vós, vossos filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então essa promessa é para todas as pessoas. E por fim, o tópico número 4 aqui, que é uma comunhão poderosa, nós vemos aqui algumas características, né? A igreja que era perseverante, uma igreja que tinha temor a Deus, uma igreja que se solidarizava com os problemas e as dificuldades das outras pessoas também. Então não era uma igreja que se fechava em si, mas era uma igreja que cuidava também das necessidades das outras pessoas. E outros 3 pontos aqui que vai falar na página 13 e 14, que era uma igreja que se reunia constantemente, uma igreja que era simpática às pessoas que eram de fora, ou seja, diz no versículo 47, né, que contavam com a simpatia de todo o povo, muito pela forma com que eles agiam. O próprio Jesus disse certa vez que a forma pela qual se reconheceria que eles eram discípulos de Jesus era por amarem uns aos outros, né? Era por amor que eles tinham ali uns pelos outros. E aí nós vemos que a igreja crescia de uma forma, vamos colocar assim, natural, né? De uma forma natural, Deus ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar. Então, pregação do Evangelho, que é uma pregação bíblica, direcionamento do Espírito Santo, convencimento não humano, mas espiritual pelo Espírito Santo, a igreja acabava ali, então, crescendo, né? E o Espírito Santo, então, ele veio para capacitar a igreja para pregar o Evangelho. Para a reflexão final dessa lição do número 2, o primeiro ponto é exatamente esse. O Espírito Santo veio para capacitar a igreja para pregar o Evangelho com poder. Essa é a função, né?
o Espírito dá testemunho do Filho. Né? A capacitação de poder que o Espírito Santo concede à igreja não é para que a igreja os membros da igreja, melhor dizendo, se achem aí, como se diz, né, a última bolacha do pacote, né? Como se cada um tivesse que olhar para si mesmo e pelos dons espirituais que recebem de Deus, pelos dons espirituais que recebem do Espírito Santo, eles acabem se autopromovendo, né? Não existe autopromoção no reino. Todo dom é dado para a edificação do corpo. Todo dom é para o outro, não é para nós mesmos, né? Aquilo que o Espírito Santo me concede não é para mim. Aquilo que o Espírito Santo me concede é para que eu sirva outras pessoas, para que eu, dentro de um corpo de Cristo, dentro dessa construção, cumpra o meu propósito, cumpra a minha parte para crescimento do corpo como um todo. O segundo ponto é que o resultado do derramar do Espírito é a salvação das pessoas. O objetivo final é esse, salvação, né? Promover salvação por meio do Evangelho. E o terceiro ponto, nós temos que a pregação deve ser bíblica, então uma pregação bíblica, direcionado pelo Espírito Santo, ou seja, o poder capacitador é do Espírito Santo, e a dedicação ao Evangelho, que nós devemos ter, direcionados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo. Isso tudo, né, somado, a pregação bíblica, o poder do Espírito e dedicação ao Evangelho é igual à conversão de almas. Essa é a essência da missão da Igreja de Cristo, né? Fundada por Cristo, criada a partir do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tá certo? Então essas são as observações. É claro que nós fazemos de uma forma bastante resumida aqui, então talvez, se você tiver alguma dúvida em relação aos pontos aqui, eu fico à disposição. Vocês têm todos aí no meu WhatsApp. Vocês podem fazer o questionamento através aqui desse vídeo, dos comentários desse vídeo também, e eu fico então à disposição, tá certo? Então que Deus abençoe e, querendo Deus, nos vemos aí numa próxima aula, na próxima lição desse livro aqui de Atos dos Apóstolos. Fiquem na paz.